Olá, meus queridos, minhas queridas, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Esse foi o ministério que o Senhor, Ele nos ordenou, para que nós pudéssemos partilhar aquilo que Ele tem colocado na nossa mesa, o alimento que Ele tem dado para nós, amém? Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, entrou agora nesse canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like para nós, seu gostei, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam escutar a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui falando de religião, e sim da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, amém? Nós vamos aqui compartilhar com vocês. Para você que não me conhece, perdão, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus, e nós estamos aqui para compartilhar hoje com você a palavra de Gálatas, capítulo 6, amém? Acompanha aí na tua Bíblia, na Bíblia do teu celular, vamos aqui fazer a leitura da palavra, amém? Diz assim, em Gálatas, capítulo 6, do verso 1, na introdução da minha, diz assim: ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? Até aqui. Você quer falar, meu bem? Pode falar. Então, irmão, a palavra de Deus, ela está nos dando uma direção de entendimento e conhecimento. Ajudar uns aos outros significa você fazer a obra de Deus. E quando nós não ajudamos, nós não demos ali um conhecimento, um entendimento para aquela pessoa, como que aquela pessoa pode chegar a algum entendimento se ela não tem um entendimento da verdade? E nós temos que fazer isso com amor, com carinho. Não devemos ali tentar empurrar algo dentro da vida de uma pessoa se a pessoa não querer. A pessoa tem que receber, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar aquela palavra. A palavra que nós estamos passando não é uma palavra de meu coração, da minha própria vontade, é da própria vontade do Espírito Santo de Deus. E Ele nos traz esse entendimento, porque quando devemos ajudar as pessoas e corrigir pessoas, aquilo que está errado, a pessoa está fazendo alguma coisa, está seguindo um caminho, e nós vemos que está errado, né? Dentro do contexto da palavra, nós estamos vendo que está errado. E nós não ajudar, não dar nenhuma atenção. Então nós não estamos fazendo a vontade de Deus, não fazendo aquilo que Deus quer. Nós estamos deixando de fazer a obra de Deus.
E quando nós corrigimos, né, faça isso com humildade, tenha cuidado para que você não seja tentado também. Porque quando a pessoa está andando no caminho, ela está trilhando um caminho errado, um caminho que às vezes ela acha que está certo, para ela está tudo certo, para ela está tudo correto, mas para nós que temos um conhecimento, nós sabemos que está errado. E nós devemos fazer o quê? Chegar com humildade, alertar aquela pessoa para não continuar naquele caminho, para não continuar fazendo aquelas coisas erradas. Porque às vezes, irmão, nós estamos tendo do ensinamento que é ensinamento humano, não o ensinamento do Espírito Santo. Porque se for para nós estar diante de Deus e ter um ensinamento, e ter ensinamento humano, para que serve esse ensinamento? Para nada, irmão. Para nada serve. O ensinamento humano é humano. O ensinamento do Espírito Santo é Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele fala no nosso coração, ele conduz algo, uma palavra, algo dentro do nosso coração, é aquilo que nós temos que fazer. E nós não devemos simplesmente chegar diante de uma pessoa ou diante de qualquer situação e ir falando sem ter ali a palavra do Espírito Santo. Primeiramente, a gente tem que pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que Ele fale por nós, que Ele coloque as palavras dele em nosso coração, para que não sejam palavras mentirosa, ou da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que deve ser. Não, da maneira que o Espírito Santo quer que seja feito. Assim, as pessoas vão entender a palavra, vão saber o que ela estava fazendo está errado. Mesmo que no momento elas não aceitou, não quis e tal, ficou meio assim, mas na frente ela vai entender que o Espírito Santo é quem fala a nosso coração, é o Espírito Santo. E nós, quando nós estamos diante aqui, falando da palavra de Deus, nós devemos estar o quê? Diante do Espírito Santo. E pedir a Ele, para que Ele fale o nosso coração. Ele fala assim, né? Que vocês são espiritual, devem ajudar as pessoas e corrigir. E faça isso com humildade e tenha cuidado para que você não seja tentado, irmão. Então é isso que Deus quer que nós fazemos. E nós temos que estar sempre atento em tudo que nós for fazer. Não seja a minha vontade, o meu querer, mas seja a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Ele que vai fazer com que aquela pessoa se conserte. Não é eu que vou fazer. É o Espírito Santo que convence aquela pessoa a se converter, a mudar a mente dela, o coração dela. É o caminho que ela está seguindo, né? Se está errado, né? E sempre tudo com muita humildade, né, amor? A gente tem que ser humilde, com né? certeza. Não é porque o Espírito Santo está mostrando para nós que um irmão nosso na fé está ali seguindo o caminho errado, que nós vamos ficar se exaltando, sendo soberbo, ir lá corrigir com rispidez, né? Com grosserias. Não, tem que ser humilde, porque, irmão, todo mundo erra. Nós temos que entender que hoje eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, eu estou aqui servindo a Deus, mas eu erro. Eu erro, não sou perfeito. Você, meu irmão, você não é perfeito. Desculpa, gente, a tosse continua. A gripe foi, mas a tosse está perseverando um pouquinho ainda. Mas está repreendido em nome de Jesus. Então, nós temos que ser humildes e reconhecer que nós também erramos. E quando nós erramos, nós pagamos um preço. Então, assim, hoje eu estou corrigindo alguém e amanhã alguém pode estar me corrigindo. Isso tem que estar na nossa mente. Nós não somos especialistas, né? Dentro da palavra de Deus. Nós oramos, nós buscamos, nós estudamos, sim, nós pedimos a direção do Espírito Santo, mas isso não nos deixa livre de cair em pecado. Então, por isso é que a palavra diz, né, amor? Para que a gente tenha o cuidado para não cair na tentação também, né? E mais adiante aqui, a gente vê Deus falando aqui a respeito da semeadura. Aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, irmãos, se eu plantar um cacto, eu vou colher o que desse cacto, irmão?
ele vai dar fruto? Ele vai dar espinho. Você conhece cactos, né, irmão? É uma planta muito linda, eu amo cactos. Mas assim, só tem espinho. Eu tenho que ter o maior cuidado do mundo para pegar nele, porque eu vou me espetar. Mas se eu plantar uma fruta doce, né? Como ali, vamos pôr uma jabuticaba, um pé de laranja, né? Um pé de maçã. Eu vou colher o quê, irmãos? Eu vou colher frutos doces, frutos agradáveis, né? Eu vou poder colher e não vou me machucar para colher aquela maçã, para colher aquela jabuticaba, né? Visualiza aí na sua mente aí um pé de jabuticaba assim forrado de jabuticaba no tronco. Você vai lá e colhe ali e é uma delícia, né? Agora vai lá tentar pegar o cacto na mão, que seja para ter o prazer de pegar nele porque ele é bonito. Você vai se espinhar todo. Então assim, cuidado com a semeadura. Deus fala na palavra aqui, aquilo que você semear, você vai colher. Então, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Deus avisa aqui sobre o quê? De semearmos na nossa carne, né, bem? Falar da nossa carne, né? Porque se nós semearmos na nossa carne humana, nossa, nós vamos semear só coisas ruins, meus irmãos. Nada de bom. Nós vamos semear, o que tem a carne, na carne da gente? Tem inveja, tem ciúmes, tem maldade. A carne da gente só tem coisas más, né? Desculpa, meus queridos, eu preciso dar uma pausadinha aqui. Então, voltando lá na palavra, nós não podemos semear na nossa carne, nós temos que semear no Espírito. Porque quando nós semeamos no Espírito, nós semeamos o que, irmãos? Nós plantamos coisas boas quando nós falamos espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, eu falo com amor, eu falo com dedicação, eu falo com carinho, né? Eu falo ali com respeito. É isso que o Espírito Santo, ele produz no nosso coração. Então, quando eu vou semear algo, quando eu vou falar com o irmão, com uma irmã, quando eu vou falar do Evangelho de Cristo para uma pessoa que não conhece ainda o Evangelho, o que eu faço? Eu falo em Espírito. Eu busco a presença do Espírito Santo. Eu oro para lançar ali a palavra não vinda do meu coração, mas do coração do próprio Espírito Santo para nós, né? Do coração de Deus para nós. Então ali nós vamos semear com amor, com carinho, com humildade, né? Porque quem semeia coisas boas, espiritualmente falando, semeia com humildade, com amor, com zelo, com cuidado, né, amor? Com certeza. E coisas boas são coisas irmãos, boas, vão virar. Presta atenção na sua vida, na sua convivência. Eu vejo eu hoje, a Lilian hoje, com o meu esposo, às vezes a gente é pecador, a gente às vezes se ofende, se machuca. E às vezes meu marido fala algo para mim, que se eu for responder para ele na minha carne, eu vou machucar ele, eu vou falar tudo que eu não devo. Mas aí eu respiro fundo, eu levo meu pensamento a Deus e eu falo, Senhor, fala comigo, né? Me dá direção aqui. E ali, o Espírito Santo de Deus, ele faz brotar amor na minha voz, no meu coração, sabe? Nas minhas atitudes, nas minhas respostas. E ali eu falo com meu marido com amor. Eu até corrijo ele, né, amor? Você me corrige, mas a gente faz isso como? Espiritualmente, com amor, com dedicação, com carinho. Agora, quando nós deixamos a ira, aquilo que a nossa carne sente, tomar lugar no nosso coração, na nossa boca, irmão, aí sai nada que presta, não. Só sai porcaria, né, amor? Sai o quê? Sai abobrinha. Só sai abobrinha, vamos falar aqui. O ser humano não fala coisa boa. É coisa do ser humano, coisas da carne. Então Deus fala assim, olha, cuidado, né? O que uma pessoa planta, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, que é na carne, né? Desse terreno colherá morte espiritual, irmão. Colherá coisas ruins, né? A gente, com a palavra de Deus, ela nos ensina que há poder na palavra.
Com a palavra nós abençoamos a vida de uma pessoa e também nós matamos a pessoa espiritualmente. Duas coisas. Ou você abençoa, ou nós amaldiçoamos palavras ruins, palavras negativas. Exatamente. Isso vai matar as pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não plantar na natureza humana, com a nossa natureza humana. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colher morte. E você não quer matar o seu irmão espiritualmente, né, meu querido? Você não quer que essa pessoa, ela fique ali desanimada, ela fique ali, né, entristecida, né, mais do que já está. Não. Quando você vê um irmão seu caído na fé, quando você vê um irmão seu desanimado, né, entristecido, você quer o quê, irmão? Você quer levantar ele, né? Você quer levantar a sua irmã na fé. Então, o que você faz? Você vai lá e semeia no terreno. Aqui, deixa eu ler aqui para não falar. Se no terreno, porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna, né? Não nos cansemos de fazer o bem, quer dizer, tanto você abençoa a vida de uma pessoa quando você planta no terreno do Espírito Santo, tanto você abençoa a vida do seu próximo, do seu irmão, da sua irmã, como você abençoa você também, porque ali você está plantando o quê? A vida eterna, irmão, a vida eterna. E é isso que todo cristão, né? Todos os cristãos devemos buscar, né? A vida eterna. E a vida eterna vem aonde? Vem o quê? Do Espírito Santo de Deus. É próximo, nele. Né, e está próximo, né? E está próximo. Jesus está voltando. E nós devemos o quê, meus irmãos? Nós devemos plantar espiritualmente. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo e plantar coisas boas. Semear ali amor, carinho, né? Ser humilde quando for corrigir um irmão na fé. Nós devemos ali fazer o bem. Fazer o bem, irmão, não olha para quem você vai fazer o bem, só faça. Faça o bem, independente do ser humano que você está fazendo, né? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa grossa, seja quem for, faça o bem. E você vai colher. E você vai colher o quê? Você vai colher o bem. Ter a mão de Deus a seu favor. Verdade. Se você fizer isso. Quando nós fazemos o que o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos move a fazer, ali nós estamos fazendo o que Deus quer. Nós estamos aqui respeitando a lei de Jesus Cristo, aquela lei que nos foi imputada por Jesus, irmãos. Jesus, ele nos levantou para pregarmos o evangelho dele. Jesus nos escolheu para que nós, por meio da internet aqui, de um celular simples aqui na nossa casa, nós pudéssemos o quê? Compartilhar com pessoas que conhecem o evangelho, com pessoas que não conhecem, com pessoas que se desviaram, com você que está aí assistindo agora esse vídeo, né? Então, meus irmãos, pensem muito bem em tudo isso que Deus está falando, está mostrando aqui para nós, né? Porque Deus fala aqui, olha, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. E aqui fala assim, irmãos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, você tem que fazer o bem para o seu irmão, para a sua irmã. Você está vendo ele meio abatido, meio desanimado? Semeie na vida dele. Vê ali, irmão, o que ele precisa de uma palavra. Ah, mas eu não tenho dinheiro para semear. Bom, irmão, semeie um amor, um abraço, um carinho. Semeie ali amor, palavras de conforto, palavras de carinho, de amor, de consolo, para que você possa o quê? Para que você possa levantar o seu irmão. Amém? Nós sempre temos algo de bom para fazer um para o outro. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor falou dentro dessa palavra. Eu espero que vocês recebam no coração de vocês e que vocês meditem nessa palavra, leiam ela mais e mais, né? Para que você
possa ali fazer o seu melhor, não para o homem, mas para Deus, o Senhor. Amém? Você que está aí assistindo até agora, obrigado por assistir. Eu vou mais uma vez falar para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para nós, se eu gostei. Compartilhe essa palavra com pessoas que estão precisando escutar e ouvir a palavra de Deus. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.